Okay, guys, open your books to page 7. Teacher, não seria open your books on page 7? Hello guys, how are you? Rafa aqui, e hoje o vídeo vai falar sobre 4 errinhos gramaticais que são muito comuns entre aprendizes da língua inglesa. Vamos lá? O primeiro deles que nós temos aqui é com relação ao comecinho do vídeo, né? O professor fala open your books to page 9, não me recordo a página agora, e o aluno na verdade diz, não, mas não é on aqui. É uma confusão que acontece muito, né? O que acontece? Por que ele tem essa dúvida? O to nós vamos utilizar para falar de um ponto X a um ponto Y. Então, se eu tenho, por exemplo, o aluno está na página 8 e eu digo para ele abrir o livro na página 9, eu vou do ponto X para o ponto Y. Open your books to page 9. Ele saiu da 8 e foi para 9. Do ponto X, no caso aqui, né? Página 8, e o ponto Y. Outro exemplo nesse sentido. Se eu falo assim, ó, I go to work. Eu estou na minha casa e eu vou para o trabalho. O meu ponto X é a minha casa e o ponto Y é o meu trabalho. I go to work. Ou então, I go to Japan. E ainda dá para usar o verbo travel, não é mesmo? Então eu posso dizer I travel to Japan. O meu local original é o Brasil, certo? Então é o meu ponto X. E eu vou para o Japan, que é o meu ponto Y. Beleza? Cuidado para não confundir, então, essas duas preposiçõezinhas. On e to. Uma dica para entender preposição é olhar sempre para o verbo. O verbo vai te indicar qual preposição. Eu gosto de falar que as preposições são os bracinhos dos verbos, tá? Então, olhem para o verbo para entender a preposição. Não fiquem presos somente à preposição. Perfeito? Vamos para a segunda dica, então. A diferença aqui entre o simple past e o present perfect. Gera muita confusão, né? Quando que eu uso cada uma delas? Eu vou dar 2 frases para vocês e vamos supor que eu ainda trabalho em Taquaritinga. Me diga qual que é a frase correta. I worked in Taquaritinga for 10 years. I've worked in Taquaritinga for 10 years. Qual que é a correta? Se eu ainda trabalho em Taquaritinga. Frase 2, não é mesmo? Na frase 2 eu tenho o meu present perfect. Esse que indica, então, uma ação que ainda é real, ainda é realidade. Eu ainda trabalho. Eu trabalhei lá no passado, ok, mas eu ainda trabalho. O primeiro exemplo, com o simple past, I worked in Taquaritinga, é o exemplo se referindo a uma ação que já acabou, já é encerrada. Beleza? Então, cuidado. Tem um vídeo que eu falo sobre a diferença entre os dois mais especificamente, mais detalhadamente. Deem uma olhada depois. Próximo errinho gramatical é o it's com o apóstrofo e o it's sem o apóstrofo. Então, quando que a gente vai usar o com apóstrofo ou apostrophe? Esse daqui é a contração do it has ou it is para falar de um objeto. Por exemplo, uma casa, house. It is a beautiful house. It has a beautiful design. Ela é uma linda casa. Ela tem um lindo visual, design, né? Então, aqui eu somente contraí, por isso que tem o apostrophe. Já no meu segundo it's, sem o apostrophe, nesse caso aqui é o possessivo. Lembra do possessivo? O que é esse pronome possessivo? É aquele que indica que alguém possui algo, né? Então, eu possuo é my. Ele possui é his. Lembram disso? His. Já aqui, quem que possui, nesse caso, a gente vai se referir a um objeto que possui algo. E aqui gera confusão, por quê? Porque no português a gente não tem essa diferença. Se eu for falar da cadeira, por exemplo, né? Essa é a cadeira e o braço dela, o braço da cadeira. Eu chamo ela de dela, como se fosse uma mulher mesmo, né? E em inglês isso não é assim que funciona. A gente usa um pronome possessivo específico, que é o its. Então ficaria essa mesma frase: This is the chair and its arm. Its arm. Eu não usaria her arm aqui. Não chamaria ela de mulher, nesse caso. Ela é um objeto. Ok? Beleza? Essa dúvida? E a última dúvida é com relação a essa frase que eu tenho para vocês. Olha só, vou dizer a frase. Thaís, let's go to the party. Fiz uma pergunta, não é? Tá correta essa pergunta com let's? Quem pensou que não está correta, acertou. Não está correta. Essa pergunta não existe, né, com o let's. Nós temos que afirmar quando a gente usa o let's. Então, é uma exclamação, na verdade. Então, eu teria que dizer, Thaís, let's go to the party. Eu estou afirmando. Ou, se eu quiser fazer uma pergunta,
eu tenho que mudar esse let's para shall. E ficaria, Thaís, shall we go to the party? Porém, fica muito formal, né? Essa frase, não é muito comum. E a gente poderia alterar para uma opção, por exemplo, Thaís, do you want to go to the party? Ou então, Thaís, how about we go to the party? Do you want to go to the party? How about we go to the party? Então, esses são exemplos mais comuns, mais contextualizados no dia a dia da fala, ok? Espero ter ajudado. Like our videos. Don't forget, curta nossos vídeos. Bye, bye.